Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Crimes Reais pelo Mundo. Eu sou o Adenilson Garcia e estamos aqui para reagir a mais um caso criminal. E nesse caso de hoje, que nós vamos reagir aqui, é sobre uma história verídica, uma tragédia que aconteceu na vida de uma atriz bastante conhecida, bastante famosa. Falo da atriz Maitê Proença. Exatamente isso, pessoal. Vamos aqui conhecer a história trágica dessa atriz que quase destruiu, né, a sua vida, mas também ela teve aí, né, uma superação enorme que fez com que ela tivesse essa carreira brilhante que ela teve, que todos nós conhecemos bem a carreira da atriz Maitê Proença. Então, nesse vídeo de hoje que vamos assistir, esse seria o tema ideal para nós aqui estarmos compartilhando para vocês. A tragédia que marcou a vida da atriz Maitê Proença. Eu peço para vocês que fiquem aí até o final desse vídeo, que vocês vão conhecer realmente essa história que foi contada pela própria atriz. Exatamente, vai ter aqui uma outra pessoa narrando a história, porém a própria atriz contou, né, como uma escritora, ela escreveu aí a sua história que realmente ocorreu sobre a vida dela. Pessoal, antes de nós então iniciarmos esse vídeo, eu quero aqui fazer esse pedido especial para você aí que está nos acompanhando aqui, canal novo, que poucos vídeos ainda, mas de acordo com o meu tempo aqui, eu vou trazendo mais vídeos para vocês. Aí eu peço a você então que está nos acompanhando, que está gostando do canal, dos conteúdos, não esqueçam de se inscrever, também ativar aí o sininho de notificações para que o YouTube possa notificar todas as vezes que tiver conteúdos novos aqui. Também para você, pessoal, está também deixando o seu like, o seu comentário e compartilhe aqui este vídeo para mais pessoas. Fazendo isso, você vai estar ajudando esse canal a crescer e trazer mais conteúdos como esse para você. Então, para você aí que é amante desse tipo de conteúdo, esse canal vai te ajudar e muito. Assim como eu sou amante desse conteúdo, né, desse tipo de conteúdo, por isso que eu então decidi, né, fazer esse canal para reagir a esses vídeos. Pessoal, esse vídeo aqui é do canal Fato Sinistro, da Mirna Prado. Peguei esse vídeo de lá, a gente está reagindo, né, e conhecendo aqui essa história trágica da atriz Maitê Proença. Para quem ainda não conhece o canal da Mirna Prado, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do canal dela. É só você ir lá pelo link e conhecer esse canal, um canal também que tem centenas de casos criminalizados, um melhor que o outro. Tenho certeza que você vai gostar e muito do canal dela. Então vá lá também para conhecer, ok? Agora, sem mais delongas, vamos então para o vídeo. Se torna famosa, é comum que o público acredite que sabe absolutamente tudo sobre a vida dela, principalmente porque a vida de um famoso acaba meio que se tornando pública. Mas como qualquer anônimo, famosos também têm suas dores particulares, questões familiares, segredos e até mesmo vivenciam grandes tragédias. E a trajetória de Maitê Proença não foi diferente. A atriz, com atualmente 65 anos, tem uma história de vida surpreendente, com muitos desafios, perdas e até mesmo um crime. E mesmo com tudo isso, ela felizmente conseguiu superar os desafios e se tornou uma das mulheres mais admiradas do Brasil.
Olá, meus amores, tudo bem? Eu sou Mirla Prado, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Saiba que eu estou muito feliz por tê-los aqui mais uma vez. Gente, a história que eu vou contar hoje, ela definitivamente vai mostrar para vocês que a vida das celebridades não é sempre o mar de rosas que a gente imagina. E ela foi contada pela própria personagem central em um livro. Mas antes da gente ir para a história, eu quero fazer aqueles pedidos carinhosos para vocês. Se você ainda não é inscrito nesse canal e se interessa por esse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever. Se já é e ainda não ativou as notificações, ativa para você não perder nenhum fato sinistro a partir de agora. E se puder, deixa aquele like logo agora no começo do vídeo, porque me ajuda muito a produzir muito mais conteúdo para vocês. É isso, meus amores. Fica aqui meu muito obrigada. E agora, bora para a história. Maitê Proença, ou Maitê Proença Galo, é uma renomada atriz, escritora, modelo, dramaturga e apresentadora brasileira com mais de 40 anos de carreira. Ela nasceu na cidade de São Paulo no dia 28 de janeiro de 1958, sendo primogênita biológica do casal Margot Proença, uma professora de filosofia, e Augusto Carlos Eduardo da Rocha Monteiro Galo, um procurador de justiça que tinha uma boa reputação. O casal também tinha mais 2 filhos, René Augusto Proença, o irmão mais novo de Maitê, e Jorge das Dores Silva, conhecido por todos como Zusa, que era um filho adotivo que Augusto o adotou enquanto ainda era solteiro, e depois do casamento com Margot, essa assumiu a maternidade de Zusa. Gente, para deixar tudo bem explicado, eu acho interessante agora eu falar um pouco de quem foi o Zusa, tá? O pai biológico dele, ele era um servente de pedreiro que ficou viúvo ainda muito jovem e ele tinha muitos filhos. E por isso eu não preciso nem dizer para vocês que o salário dele não era o suficiente para custear o básico para tantas crianças. Então, mesmo diante de tanta dor, o homem decidiu doar os filhos para que eles tivessem melhores condições e mais oportunidades de vida. Mas assim, não se sabe exatamente como ele e Augusto se conheceram, mas o que se sabe é que o pai biológico de Zusa teria pedido a ajuda de Augusto, o pai de Maitê, que prontamente adotou o Zusa quando ele era muito novo ainda. E só para deixar claro, toda a adoção foi feita de maneira legal. Os primeiros anos da vida de Maitê foram tranquilos e muito bons, na verdade. Seus pais lhe proporcionavam conforto, já que a condição da família era muito estável. Todos estudavam nos melhores colégios, tinham aulas de idiomas diferentes, como também estudavam música e praticavam esportes. O relacionamento familiar realmente parecia ser algo muito saudável. Margot e Augusto eram pais amorosos e atenciosos com os filhos. De dia, ela tocava piano de cauda para os filhos e de noite, quando Augusto chegava em casa, ele fazia questão de ler livros sobre histórias mitológicas e colocar os filhos na cama. Em uma visão geral, eles eram vistos como uma família exemplar, parecendo realmente aquelas famílias de comerciais de margarina, onde todos estão felizes e fazem refeições juntos à mesa, Eles literalmente eram vistos como perfeitos pela comunidade. Mas como todos sabemos que famílias perfeitas simplesmente não existem, então agora, deixando de lado um pouco as aparências, a gente vai para os fatos reais. Augusto e Margot eram sim bons pais, mas eles também eram muito rígidos, a ponto das crianças serem proibidas de fazerem coisas comuns para crianças na época, como por exemplo, de brincar na rua, receber amigos em casa e nem assistir televisão eles podiam. Inclusive o Zusa, ele teve a chance de realizar o sonho de sua vida, que era se tornar jogador de futebol profissional, pois ele era tão bom, gente, que ele chegou a ser chamado do próximo Pelé na época. Mas o Augusto, ele não permitiu que o filho fosse jogar profissionalmente. Tudo isso era para que eles se dedicassem o tempo todo para os estudos. Inclusive para Maitê, que sempre foi apaixonada por TV, para ela poder assistir alguns desenhos, ela sempre ia escondida para o quarto da moça que trabalhava na casa dela para poder assistir seus desenhos. E assim, a vida deles foi mais ou menos assim, até quando a Maitê tinha 12 anos, quando ela acabou perdendo a mãe. Segundo a Maitê, a carreira artística nunca havia sido um sonho ou um objetivo para ela.
Na verdade, tudo aconteceu naturalmente. E como ela é uma mulher que agarra todas as oportunidades da vida, ela decidiu se aventurar nessa área e acabou que deu muito certo. Seu primeiro envolvimento com a carreira artística foi em um curso de mímica que ela fez aos 19 anos. E em 1979, Maitê, com 21 anos, estreou sua primeira novela, Dinheiro Vivo, da antiga TV Tupi. A novela foi um grande sucesso e a atriz se destacou tanto por sua atuação quanto por sua beleza, que de fato era impressionante. Em 1991, Maitê finalmente ganhou sua primeira protagonista na novela Três Marias. Maitê também participou em 1986 da novela Dona Beija, onde ela protagonizou a primeira cena de nudez explícita em horário nobre da televisão brasileira. Isso causou escândalo em muitas pessoas, mas mesmo assim, a cena se tornou um dos maiores ícones da TV nacional e eu não preciso nem dizer que foi um sucesso, pois a beleza de Maitê, assim como de Dona Beija, encantava a todos. Após isso, literalmente, a carreira da atriz decolou de vez, batendo recordes de audiência e dando muito lucro para a emissora contratante. E em 1987, após recusar várias vezes o convite, finalmente ela aceitou posar para a revista Playboy. E ela foi uma das raras mulheres a ganhar um espaço especial na revista. Mas a vida de Maitê não foi só trabalho não, tá, gente? Ela nunca casou, mas teve um relacionamento de 12 anos com o empresário Paulo Roberto Franco Marinho, que durou de 1982 a 1994. Os dois se apresentavam como se fossem casados, mas na verdade eles nunca se casaram no civil. E desse relacionamento, em 1990, nasceu a filha única de Maitê, Maria. Mas assim, gente, tudo isso é a parte linda da vida da Maitê. Queria eu que realmente fosse somente isso, mas infelizmente a vida real é muito mais dura, e no caso dessa grande atriz foi dura demais. Olha só, em seu último grande trabalho, a peça autobiográfica O Pior de Mim, que surgiu na pandemia quando todos estavam muito perdidos, sem saber para onde ir naquele momento, Maitê relata que sempre escreveu sobre sua história, mas que ela nunca teve a intenção de mostrar a ninguém. No entanto, no auge da pandemia, ela reparou que com tantas fake news correndo soltas, as pessoas sem poder sair para espairecer e com muitas restrições, que a gente estava vivendo, ela viu que aquele momento poderia ser o ideal para que ela tentasse enfrentar de frente seus fantasmas, e também tivesse seu tempo ocupado naquele momento tão difícil para todos. E aí ela decidiu fazer a peça que começou online e que conta em parte a sua vida. A Maitê, ela conta na peça seus desafios, os desafios de sua carreira e de sua fama também, Parece que a atriz ela resolveu encarar mesmo de frente a difícil história diante do público, talvez como uma tentativa de superá-la, apesar dela mesma dizer que ela escolheu ser uma pessoa alegre, mas a vida nem sempre contribuiu para isso, para ela. Então, gente, segundo a Maitê, nunca existiu outro caminho para ela senão encarar de frente a sua realidade. Mas assim, a verdade é que a Maitê acredita que devido ao trauma, passou muitos anos sem tocar na história da sua família, o que é totalmente natural. No entanto, em 2005, o apresentador Fausto Silva, durante a gravação do Domingão do Faustão, em conversa com Maitê no programa, expôs algumas das muitas tragédias vividas por ela, o que pegou a atriz de surpresa e a chateou muito, pois até então ela mantinha seu passado em extremo sigilo. Após esse programa, ficou nítido que Maitê não havia gostado da exposição. Por isso, em outro programa posterior, Faustão se desculpou e justificou dizendo que por ele ter sido aluno de filosofia da mãe de Maitê e ter convivido com a família de perto, o apresentador disse que achava que podia falar sobre o assunto. As tragédias na vida da atriz começaram ainda quando ela era muito jovem, quando ela tinha exatamente 12 anos. Como eu falei no início, Margot era uma professora de filosofia lindíssima, muito independente, comunicativa e bem resolvida. Além disso, ela era delegada cultural em mais de 60 municípios. Só para vocês entenderem melhor, o delegado cultural é quem tem um cargo na Secretaria de Cultura que é responsável por realizar os eventos, do estado. E assim, só para vocês terem noção, todo esse brilho da Margot despertou o lado mais sombrio do Augusto, que era um homem muito ciumento. E a Margot tinha todo aquele brilho, E por tanto ciúme, o que aconteceu? O Augusto se tornou um homem
possessivo e extremamente controlador. E por conta desse ciúme doentio, Augusto passou a desconfiar que Margot estava o traindo, estava tendo relacionamentos extraconjugais. E ele começou a investigar isso. E em sua cabeça, ele achava que Margot estava tendo um caso com seu professor de francês, um homem chamado Yves Gentilhomme. Então, no dia 3 de agosto de 1970, Augusto, ao chegar em casa após o trabalho, percebeu que a esposa Margot não estava. Aquilo foi visto imediatamente como algo incomum, pois não era comum que ela saísse de casa naquele horário, já que a família costumava a jantar junta todos os dias. Intrigado e desconfiado, a verdade era essa, ele decidiu sair para procurar a esposa. E segundo o que o próprio Augusto disse depois, ele teria encontrado Margot próximo a uma das agências dos Correios que tinha próximo da sua casa. E ela estava aparentemente levando uma carta nessa agência, tá? Ela iria enviar essa carta para alguém. Então ele disse que se aproximou e eles tiveram uma discussão. Augusto disse também que ele tentou pegar a carta das mãos da esposa e naquele momento a carta acabou rasgando. Com um pedaço que ficou na mão dele, ele disse que deu para ler nitidamente que se tratava de uma declaração de amor da sua esposa para o seu professor de francês. E assim, depois de ter lido parte da carta, Augusto ficou super atordoado. Ele ficou muito enfurecido, gente, e completamente descontrolado, pois para ele aquilo era prova de suas suspeitas de traição. Então, ao chegarem em casa, eles deram continuidade à discussão e Augusto estava tão nervoso que ameaçou a esposa com uma arma de fogo e submeteu a Margot a abusos físicos, a obrigando a entrar no carro e saiu enfurecido dirigindo sem rumo, Então, gente, olha o que ele teria feito. Ele teria tentado disparar contra a esposa e também contra si mesmo, mas ele contou que ele não teve coragem, então propositalmente, o que ele fez? Ele pegou o carro, acelerou em direção a uma árvore, com a intenção de que suas vidas fossem retiradas. O acidente ele não foi tão grave e eles nem se feriram. Então, segundo os relatos ainda do Augusto, ele disse que ele deu a arma para Margot e pediu que ela atirasse contra ele. Ela, obviamente, não fez. E foi nesse momento, após a batida, que Margot conseguiu fugir do carro e foi pedir ajuda a um delegado que era amigo da família. Esse delegado levou Margot de volta para casa. Chegando lá, o homem tentou conversar com Augusto, que já estava mais calmo naquele momento. Ele deu conselhos ao casal e, a princípio, parecia que tudo ia ficar resolvido entre eles. Mas o Augusto, na verdade, ainda estava certo de que sua esposa era infiel e passou a investigar com mais cautela, pois ele tinha como objetivo juntar provas para mostrar na justiça e assim poder ficar com a guarda dos filhos. Entretanto, no dia 7 de novembro de 1970, aconteceu uma nova briga entre o casal. Após o Augusto conversar com uma das funcionárias que trabalhava na casa da família, ela teria dito a ele que a mulher dele, a Margot, ela recebia o seu professor com que ele achava que era traído em casa, quando ele estava ausente. E eu não preciso nem dizer que isso foi a gota d'água de uma tragédia que já era anunciada. Transtornado, Augusto pressionou a Margot para que ela contasse a verdade. E segundo ele, durante a briga, ela teria admitido tudo. E ainda, segundo o procurador, essas foram as palavras da Margot. Abre aspas. Você é um corno. Seus amigos não são seus amigos, são meus. Durmo com todos eles. Aquele procurador do estado, Mário Vieira, foi meu amante. O meu aluno, o Luiz, também. E o francês, o Ivens. Minha intenção é ir morar com ele. Fecha aspas. Repetindo que essas foram as últimas palavras da Margot, segundo o Augusto, E assim, gente, com essa suposta confissão, a briga teria ficado ainda mais séria e o Augusto relatou que a Margot chegou a agredi-lo fisicamente, o que o deixou ainda mais raivoso. Ele então disse que pegou um objeto afiado de corte que pertencia a seu filho mais novo, René, que era uma faca de escoteiro, tá, gente? Para se defender das agressões da esposa. E com isso, ele acabou a golpeando 11 vezes pelas costas. Margot Proença não resistiu aos ferimentos e acabou perdendo a vida no local com apenas
37 anos. Mas me digam apenas uma coisa que não quer calar dentro da minha cabeça. Como é que uma pessoa se defende atacando uma mulher 11 vezes pelas costas? Não precisa nem ser técnico em perícia criminal para saber que isso é completamente incoerente. Até porque, como foi ventilado na época, a primeira estratégia da defesa seria a legítima defesa, mesmo com 11 estocadas pelas costas, o que naturalmente desconfiguraria a legítima defesa, pois recai em excesso. Explicando melhor, tá, gente? Para se alegar legítima defesa, tem-se um critério a ser respeitado para a configuração, ou seja, o uso moderado dos meios usados. Sendo assim, tá? Deve existir uma proporcionalidade entre a defesa empreendida pela pessoa e o ataque sofrido, o que, levando em consideração os 11 golpes dados pelas costas, pode-se perceber nitidamente se foi legítima defesa ou não, um excesso. Após perceber tudo o que havia feito e a gravidade de suas ações, Augusto fugiu e ficou foragido por 10 dias, até decidir se entregar à justiça. A gente tem que lembrar aqui que estamos falando de um procurador de justiça, com pleno entendimento sobre lei. Resumindo, ele fugiu do flagrante delito para não ser preso. Sem falar que ele teve durante esses 10 dias tempo suficiente para moldar sua história a seu favor, já que não temos outra testemunha para confirmar a ordem dos fatos e como tudo realmente aconteceu. Em seu depoimento, ele contou tudo conforme mencionamos aqui. Da carta que ele interceptou, da empregada admitindo ter visto o suposto amante em sua casa, e ele ainda afirmou que tudo foi em defesa de sua honra. E assim, mesmo diante da sua confissão, Augusto nem sequer chegou a ficar preso. Mas olha só esse detalhe, que de detalhe não tem nada. O juiz que foi nomeado para o julgamento do Augusto era nada mais nada menos do que um amigo pessoal dele. O que moralmente já é um absurdo, mas juridicamente falando, segundo o Código de Processo Penal, o juiz é considerado suspeito e assim impossibilitado de exercer sua função em um processo onde uma das partes tem um vínculo subjetivo com ele. Ou seja, neste caso, era uma amizade, o que provavelmente iria comprometer o seu dever de imparcialidade, o que na época foi completamente desconsiderado. E é a partir daí que começam os erros crassos desse processo. Não preciso nem falar que o julgamento do Augusto chamou a atenção da sociedade. Afinal, estamos falando de um distinto procurador de justiça. Durante a sessão, a defesa de Augusto alegou que o crime tinha sido cometido não por legítima defesa, como foi ventilado de início, mas sim por legítima defesa da honra. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Mas assim, para quem não entendeu, deixa que eu vou explicar agora isso para vocês. A tal legítima defesa da honra era algo que, infelizmente, era muito usado naquela época, que consistia basicamente em um homem ter direito em defender sua honra. Para ser mais direta, o homem ele tinha simplesmente o direito de tirar a vida de sua companheira em caso de adultério. Essa tese sempre foi utilizada pelas defesas no Brasil, em casos de acusados que cometeram crime passional sob influência de forte emoção relacionada a uma traição da vítima. O que deixa tudo isso ainda mais bizarro é que essa lei nunca existiu, gente, nunca foi promulgada explicitamente, mas era tão somente uma lei costumeira, que nunca foi promulgada, mas sempre foi aceita como tese de defesa nos tribunais brasileiros desde a época do Brasil colônia. Nessa época, quando a honra masculina era considerada um bem jurídico protegido pelo ordenamento jurídico brasileiro da época. Então, dentro da defesa da honra de um homem, cabia, mesmo que implicitamente, tirar a vida de uma esposa adúltera, pois depois de cometer o crime, o homem podia simplesmente alegar que foi tomado por um estado de perturbação mental que afetaria diretamente sua inteligência e sua capacidade cognitiva. E por mais incrível que pareça, apesar de não ser mais uma tese relevante, há alguns anos, a tese de legítima defesa da honra só passou a ser considerada inconstitucional e oficialmente proibida de ser aplicada em caso de feminicídio após uma votação que aconteceu agora, em 30 de junho desse ano de 2003, no STF. Agora, com essa decisão do Supremo Tribunal, advogados de réus não podem mais usar o argumento de legítima defesa da honra para pedir absolvição pelo tribunal do júri. Além disso, os resultados de julgamentos que se baseiam nessa tese poderão ser anulados.
Mas voltando para o julgamento, neste, muitas testemunhas foram arroladas. Dentre estas, uma testemunha de defesa causou alvoroço. Esta era a própria filha da vítima, a Maitê, que na época tinha apenas 12 anos de idade. E assim, eu imagino que isso deve ter sido um momento muito difícil e confuso na vida da atriz. Segundo as fontes, gente, diante do júri, a Maitê afirmou que teria visto Yves, o professor de francês, deitado sobre a cama da mãe usando pijama. E o que ela disse no tribunal acabou ajudando e muito na defesa do Augusto, que era uma forma de confirmar que de fato a Margot estava se envolvendo com Yves. E isso acabou deixando a situação de Maitê ainda mais triste, já que seu depoimento foi visto como se ela estivesse defendendo o pai. E eu realmente lamento muito que a Maitê foi obrigada a passar com apenas 12 anos. Ela, inclusive, anos mais tarde afirmou que só contou aquilo porque havia acabado de perder a mãe e ela não queria perder o pai também. Que dó, né, gente? Além disso, ela também admitiu que tinha medo de que ele poderia fazer alguma coisa com ela caso ela não falasse o que ele queria ouvir. O julgamento de Augusto ocorreu e ele foi absolvido da acusação de homicídio, pois a justiça entendeu que o crime foi cometido em legítima defesa da honra e, por isso, ele foi inocentado. O curioso é que, ao sair do julgamento, ele encontrou com vários apoiadores de sua causa ao lado de fora e chegou a ser aplaudido, como se de fato ele fosse um herói da sociedade. Mas após o julgamento, a acusação chegou a recorrer da decisão inicial, alegando que de fato não havia provas concretas das alegações de traição feitas por Augusto. Então, um segundo julgamento chegou a ser realizado alguns meses depois, mas novamente Augusto foi absolvido e o caso foi encerrado. Após isso, Augusto foi viver isolado em um sítio. Zusa já era maior de idade, casado e continuou a viver com sua família, enquanto Maitê e o irmão mais novo, René, que na época tinha apenas 7 anos, passaram a morar em um tipo de colégio interno, que era um pensionato luterano. Mas Maitê não ficou muito tempo no internato e fugiu do local, indo morar na torre de uma igreja, onde o padre, que era amigo de sua família, a acolheu. Quando ela já estava com 14 anos, ela começou a namorar um rapaz e isso incomodou muito seu pai, pois apesar dela não morar mais com ele, ela ainda mantinha alguma proximidade. Eu acredito que talvez Augusto tenha passado a projetar seu ciúme doentio na filha. Então ele decidiu mandar Maitê morar em Paris, na França, para que ela pudesse focar em seus estudos. Mas as coisas não ocorreram em Paris como Augusto esperava. Com 16 anos, Maitê conheceu um rapaz um pouco mais velho que tinha 21 anos na época e com apenas 3 meses de relacionamento, ela descobriu uma gravidez. O namorado não quis o filho e deixou isso muito claro. E para piorar, ele terminou o relacionamento e a abandonou, indo embora para evitar as responsabilidades da paternidade. Maitê, sem saber o que fazer, sendo muito jovem e sozinha, morando em um país que ela quase não conhecia, decidiu que seria melhor não continuar a gestação e optou assim por interromper a gravidez, já que lá o procedimento era legalizado. Aos 19 anos, Maitê voltou ao Brasil para fazer faculdade e, como era muito inteligente, ela passou para várias universidades, mas resolveu entrar na PUC, onde cursou psicologia. Porém, ela não ficou muito tempo na universidade e decidiu abandonar o curso. E em decorrência de todos esses traumas vividos em tão pouca idade, Maitê desenvolveu depressão e ansiedade. Ela passou a fazer tratamentos psicológicos e durante um tempo isso teria resolvido, mas após sair da faculdade, ela parou de se tratar e decidiu que teria uma vida mais livre, viajando pelo mundo. Mas sem os tratamentos psicológicos adequados, ela acabou piorando e passou a fumar, consumir álcool excessivamente e a usar drogas ilícitas. Em entrevistas mais tarde, ela contou que aquela foi a forma que ela encontrou para fugir da realidade. E naquele momento, aquilo era necessário para se anestesiar de todos os golpes que a vida havia lhe pregado. Maitê mesmo contou que foi dependente química por um período de aproximadamente 3 anos, mas conseguiu abandonar todos os vícios sem nenhuma intervenção, apenas por vontade própria e muita determinação. O pai da Maitê, o Augusto, ele se casou novamente, mas em 1989 seu estado de saúde mental era crítico. Augusto havia literalmente enlouquecido e estava vivendo em um hospital para pessoas com transtornos mentais.
Acredito eu que ele não conseguiu viver com a culpa. E para completar, ele foi diagnosticado com um câncer terminal no cérebro enquanto estava internado. Ele inclusive pediu para Maitê que ela desligasse os aparelhos de suporte, pois o caso dele era irreversível e ele não queria mais continuar sofrendo. Pedido esse que Maitê recusou, pois além de ser algo que ela jamais faria, desligar os aparelhos de suporte para uma pessoa falecer é considerado crime no Brasil. Então, Augusto deu um jeito, gente. Ele cobrou um favor que um amigo policial lhe devia, pedindo uma arma de fogo, e este lhe deu. E foi assim que Augusto tirou a própria vida. Já Zusa, que era muito apegada ao pai, e embora ele tivesse uma grande mágoa de Augusto por ele não ter permitido que ele realizasse seu maior sonho de ser jogador de futebol, após isso, ele passou a ter vários problemas com bebida, e alguns meses depois do falecimento de Augusto, Zusa também quitou sua vida. Sobre isso, Maitê disse o seguinte: As minhas pessoas foram morrendo todas e todas de forma trágica. O primeiro trauma, a morte da mãe, repercutiu para todos os lados. René, o irmão mais novo, também passou por uma fase muito difícil, se tornando dependente químico e tendo problemas com o álcool. Mas assim como Maitê, ele conseguiu superar suas questões, manteve o foco no trabalho e se recuperou totalmente, se tornando professor, casando e atualmente ele é proprietário de uma escola. Vocês lembram que eu falei que Maitê nunca chegou de fato a se casar no civil durante toda a vida? Isso é um fato que gera bastante polêmica sobre a vida dela, já que muitos a acusam de não ter se casado legalmente para não perder a pensão de mais de R$ 24 mil herdada de seu pai após o falecimento dele. Mais recentemente, depois de muitos relacionamentos heterossexuais, Maitê surpreendeu seus fãs com uma nova forma de amar, quando ela assumiu sua relação com a também maravilhosa cantora Adriana Calcanhoto, e isso virou um certo burburinho na mídia, já que Maitê sempre foi uma mulher muito reservada na medida do possível, e o relacionamento entre as duas chegou ao fim após uma viagem para a Europa, em que Adriana decidiu voltar para o Brasil e Maitê optou por continuar viajando. Recentemente, a atriz contou em uma entrevista que infelizmente passou por um relacionamento abusivo, chegando a ficar refém de um namorado por mais de 2 meses em seu próprio apartamento. Ela disse que não tinha paz, mas a estratégia dela foi se calar. Ela não revidava as agressões verbais e provocações, pois ela tinha muito medo e por isso permaneceu o tempo todo em silêncio. Acredito eu que qualquer mulher nessa situação ficaria com muito medo e entendo que no caso de uma pessoa que tem um trauma como o dela, esse medo somente se potencializa, pois com certeza essa relação pode ter gerado gatilhos e flashbacks na atriz, que talvez tivesse até medo de ter o mesmo fim da mãe. Depois de muito sofrimento, Maitê conseguiu sair dessa situação quando, em um ato de coragem, ela esperou seu abusador sair de casa e proibiu a entrada dele no prédio onde ela morava. Esse homem nunca teve a identidade revelada, mas ela conta que tinha um verdadeiro pavor dele e chegou a perder muito peso devido ao que viveu naquela relação. Mas, ao mesmo tempo, eu acho muito importante pessoas com influência, como a atriz Maitê Proença, falar em aberto sobre essas situações, para que mais e mais pessoas tenham consciência dos perigos iminentes e também para que possamos saber que não estamos sozinhos. É isso, meus amores. Esse foi o fato sinistro de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da forma que eu explanei para vocês. Espero que depois de todos esses anos e todas essas batalhas, a Maitê tenha tido seu coração confortado. E se você ficou até aqui, vamos deixar os coraçõezinhos para ela nos comentários e emanar toda a energia positiva, porque a luta dela realmente foi muito dolorosa, gente. Fica aqui meu muito obrigada e até o próximo Fato Sinistro. Bom, pessoal, esse foi o nosso caso de hoje. Espero que vocês tenham gostado aqui do caso, da história. Uma história bastante trágica na vida dessa atriz, né? E quão grande foi a superação de Maitê Proença, né? Todos hoje conhecemos aí a trajetória artística, né, dessa atriz, né? O quanto aí ela superou, né? Depois de uma tragédia que ocorreu aí dentro da sua família. Sabemos quão dificultoso, quão difícil é, irmãos, quando
enfrentamos aí situações como essa. Nem todos conseguem ter a superação que essa atriz, né, ela conseguiu a ter. Então, que vocês possam ter realmente gostado aí desse caso. Não esqueça aí, tá, de se inscrever no canal, ativar também aí o sininho de notificações e também deixa o seu like, o seu comentário e compartilha este vídeo para mais pessoas, para assim você ajudar este canal a crescer. Beleza, pessoal? Então, estou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, trazendo estar aqui reagindo a mais um caso criminal. Abraço a todos e até mais.